Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Quais são as memórias mais remotas que você tem da sua infância? Você se lembra da casa onde você morava? Você se lembra de alguma comida que sua mãe ou sua avó faziam em dias especiais? Você se lembra daquele amigo ou amiga que vocês eram inseparáveis e hoje você não sabe nem por onde anda? E por que quando a gente cresce, a gente tem que se tornar adultos sérios, cheios de responsabilidades, que deixa de lado toda a fantasia que a gente vivia naquela época? Na minha primeira infância, até uns 4, 5 anos mais ou menos, eu não era uma criança muito de socializar. Eu sempre tive a sorte de morar numa cidade do interior, em lugares onde, pelo menos na minha época, e aí estamos falando dos anos 80, era bem normal as pessoas ficarem na rua e as crianças brincarem muito na rua, mas eu sempre gostava mais das fantasias que eu criava dentro do meu próprio quintal. Ali, brincando sozinho, eu podia ser uma hora um cavaleiro indo salvar uma princesa que estava presa no castelo. De repente eu poderia me tornar, sei lá, um astronauta explorando um novo planeta que acabou de ser descoberto, ou quem sabe um cientista criando máquinas malucas. Eu usava bastante a imaginação. Eu não era muito de brincar na rua com as outras crianças, de soltar pipa, jogar bola, esse tipo de coisa. Eu sempre gostei muito mais do meu mundo, do meu mundinho particular, o mundinho que eu mesmo criava para mim. E eu aprendi a ler muito cedo. Antes da alfabetização eu já sabia ler e eu gostava muito sempre de ler. Mas naquela época a minha família, a gente tinha uma condição financeira que era bastante apertada. Não que hoje não tenhamos, né? Quem sabe um dia. Mas naquela época, por exemplo, eu gostava muito de histórias em quadrinhos, sempre gostei. E meu pai não tinha condições financeiras para comprar essas histórias em quadrinho para mim com bastante frequência. Então, ou eu lia emprestado dos meus primos mais velhos, ou então eu me lembro muito bem, inclusive, dessa cena. Eu entrava embaixo do tanque de lavar roupa e ficava lendo os rótulos dos produtos de limpeza, sabão em pó, detergente, amaciante, esse tipo de coisa. Porque para mim não importava o que seria, eu só queria ler. Era uma coisa que eu sempre gostei bastante e, aliás, gosto até hoje. Mesmo que a deficiência visual me traz algumas limitações com relação a isso atualmente. Então, por exemplo, hoje eu não consigo mais ler livros físicos, mas eu leio no tablet, que aí dá para usar ferramentas de acessibilidade como ampliar letras, né, ampliar fonte, colocar, inverter as cores, né? Geralmente eu costumo usar fundo preto com fonte branca, inclusive no computador do trabalho também é assim. Mas quando eu era criança eu gostava disso, de ficar tranquilo no meu mundinho, curtindo as minhas coisas. E quando eu digo isso, eu não tiro de forma nenhuma a importância da socialização. As crianças precisam ter contato com outras crianças, isso é fundamental para a produção de adultos saudáveis. Em nenhum momento eu vou dizer que isso não é necessário, é sim, é bastante importante, mas eu sempre tive o meu jeitinho muito particular. Eu entrei na escola muito cedo, com cerca de 2 anos, porque na época eu tinha algumas crises de estado de nervo muito forte. Então, por exemplo, para ir para a escola, a minha mãe, eu tinha que ser sempre o último a entrar, e a minha mãe ia me colocando para dentro e a professora vinha e trancava o portão da escola para eu não sair. Tudo isso eu aos berros e esperneando. Diferente da pessoa que eu sou hoje, que eu sou muito mais tranquilo. Mas essa inclusão na escola muito cedo foi extremamente importante para mim. E claro que nessa situação que eu
que eu vivia naquela época quando criança, a professora já sabia que eu não tinha, por ter essas questões, esses problemas, eu não tinha a obrigatoriedade de ficar na sala de aula o tempo todo. Tanto que uma das memórias mais antigas que eu tenho é justamente eu na porta da sala de aula, do lado de fora, brincando ali sozinho e tal, tentando me acalmar depois de alguma dessas crises. Felizmente deu resultado, né? Eu tomei remédios, tomei calmante durante um pequeno tempo, mas foi necessário. E a escola, inclusive, foi justamente uma indicação médica para ir retirando esses calmantes daquela criança, no caso eu. E funcionou, felizmente, e talvez até por isso que eu sempre tenha, desde cedo, adquirido esse gosto por estudar, por ler, por conhecer coisas. Foi um momento muito necessário. Então eu acho que as minhas memórias mais antigas, as memórias mais remotas que eu tenho da minha infância, talvez sejam essas. Eu brincando sozinho no meu quintal, montado num cabo de vassoura que na minha imaginação era um cavalo branco muito bonito, ou lendo rótulo de produtos de limpeza, e também essa lembrança de estar na porta da escola, na porta da sala de aula da escola, tentando me acalmar. E analisando isso, a gente para perceber como as crianças têm uma facilidade tão grande de criar mundos, de criar fantasias, de criar histórias. E ao longo do tempo a gente vai meio que perdendo isso, né? A gente vai perdendo essa capacidade, talvez a realidade nos imponha muito isso, de que a gente vai deixando de lado essas fantasias que, na medida certa, fazem muito bem. É óbvio que não dá para viver no mundo de fantasias, é óbvio que a realidade da vida nos cobra muito e não dá para fugir dessa realidade. A maioria de nós não vai conseguir fugir das obrigações que a vida nos impõe como adulto, né? As imposições de ter que trabalhar para pagar contas, principalmente quando você deixa de ser uma criança, deixa de ser filho em uma família e se torna pai ou mãe, que aí vão ter outras pessoas que dependem de você. Mas eu acho que de alguma forma a gente poderia tentar trazer para a nossa vida adulta um pouco mais dessa imaginação, um pouco mais dessas fantasias de criança, até mesmo na tentativa de resolver problemas. Eu acho que muitos problemas a gente conseguiria resolver de forma mais fácil se a gente usasse um pouco mais a criatividade, que é exatamente essa habilidade de criação, essa habilidade de criar coisas, de inventar coisas, de construir coisas, mesmo que seja só na mente, mas que talvez de alguma forma consiga nos ajudar a encontrar soluções até simples para problemas que muitas vezes a gente vê com complexidade. E aí, voltando para a minha história como criança, na segunda parte da minha infância, ali por volta dos 5, 6, 7, 8 anos de idade, as coisas mudaram um pouquinho. Eu mudei de casa, eu vim morar onde eu moro até hoje, e aí aqui eu passei a ser um pouco mais sociável, eu comecei a brincar mais na rua com as outras crianças, e minha rua naquela época tinha muita criança, então às vezes a gente juntava umas 15 crianças na rua para brincar daquelas brincadeiras que, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que nem tem mais tanto hoje essas brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, jogar futebol na rua, esse tipo de coisa. Mas naquela época eu passei a ter um pouco mais de socialização com as outras crianças, talvez pela idade, né? E também era a época em que a gente começou na escola, então era mais ou menos todo mundo estudando junto, porque tinha mais ou menos todo mundo a mesma faixa etária, então havia um espírito de turma, um espírito de colaboração entre todo mundo, para todo mundo se divertir. É óbvio que existiam alguns desentendimentos, isso é absolutamente normal,
Tinha algumas pessoas que você gostava mais, outras que você gostava menos. Isso é normal para todo mundo, em todas as faixas etárias. Mas, no geral, aquela época é uma época em que eu trago boas lembranças também. Lembranças de momentos muito divertidos. Mesmo eu sendo sempre o lerdão da turma, aquele que nunca conseguia pegar a bola, aquele que sempre era o último a ser escolhido, enfim. Mas isso fazia parte da infância e não me traz nenhum trauma, um pouco diferente do que a gente vê nas gerações atuais, onde algumas situações geram certo trauma para essas pessoas, para essas crianças, adolescentes. Mas isso é um campo mais para psicologia. Eu não me sinto apto a falar com muita profundidade sobre esses assuntos, apesar de eu ter a minha opinião particular sobre isso. Eu acho que muitas vezes existe um certo exagero nessa questão de ai, coitadinha da criança, vai deixar ela traumatizada. Mas enfim, isso é um assunto para os psicólogos. E aí quando a gente entra na adolescência, e isso eu já estou falando dali dos anos 90, a gente começa a já traçar outros rumos para a vida. Aquela turma que era mais ou menos a mesma, com todo mundo fazendo mais ou menos as mesmas coisas, e as famílias entre si eram muito amigas, e as famílias entre si tinham uma certa proximidade. Quando a gente chega na adolescência, a gente passa já a começar a cada um trilhar o seu caminho. Um vai precisar mudar de escola, o outro talvez mude de cidade, daqui a pouco a gente começa a arrumar emprego, enfim. E a vida vai seguindo o seu rumo até que a gente chega nos dias atuais, na vida adulta. E aí é interessante perceber que durante a infância a gente tem um certo prazer e uma certa liberdade de estar com as pessoas com quem a gente gosta, aquela turminha da escola ou a turminha da rua. E quando a gente passa a ser adulto, a gente começa a, trazendo essa questão de obrigatoriedades, a gente passa a ser mais ou menos obrigado a conviver com algumas pessoas que a gente não tem muita escolha, como por exemplo no ambiente de faculdade ou no ambiente de trabalho. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas muito bacanas e ter um bom relacionamento com as pessoas com quem eu trabalho, mas eu sei que nem sempre é assim. Nem todas as pessoas têm essa sorte que eu tenho. E aí a gente se vê meio que preso em ambientes onde a gente precisa estar por força das obrigações da vida, por força das responsabilidades da vida, e convivendo muitas vezes com pessoas que não são tão bacanas e que a gente não gostaria tanto de conviver. E aí eu acho que talvez nesse momento caberia muito bem como uma alternativa para esse problema fazer as coisas como a gente fazia quando criança. Como, por exemplo, se você observar, uma criança, quando ela briga com a outra, briga um amiguinho com o outro, não passa 5 minutos, eles já fizeram as pazes e já estão brincando de novo. E também brigando de novo, claro. Mas é porque a criança, ela não, na grande maioria dos casos, ela não leva aquela discussão, aquela discordância tão a sério. Ela quer o lápis azul, que é o mesmo lápis que o coleguinha está usando, e por esse motivo eles brigam, e daqui a pouco ela percebe que talvez o lápis roxo vai ficar até mais legal, e aí ela acaba esquecendo daquela briga e tocando a vida em diante e mostrando para o coleguinha, olha como o meu desenho ficou bacana. Enquanto a gente, como adulto, a gente tem uma tendência de levar tudo tão a sério e de ser tão dono da verdade que a gente começa a encontrar problemas onde não existem e a gente começa a nutrir problemas e nutrir rivalidades totalmente desnecessárias e que com certeza tornam o nosso dia muito mais difícil. Tornam, por exemplo, usando o exemplo do ambiente de trabalho, tornam o ambiente de trabalho muito mais difícil e é um local onde a gente passa muito tempo durante o dia.
Eu acho, inclusive, e sim, vou ser totalmente utópico e fantasioso aqui no que eu vou dizer, mas eu acho, inclusive, que muitas guerras que a gente está vendo hoje, que muitos lugares estão vivendo hoje, poderiam ser totalmente resolvidas se a gente usasse a mentalidade de uma criança, se a gente usasse a pureza de uma criança em simplesmente deixa pra lá e segue a vida e acha uma outra brincadeira para brincar. Mas não. Nós adultos, nós temos uma tendência a gostar das brincadeiras de poder, a gente tem uma tendência a gostar das brincadeiras de ter sempre a razão, e isso gera conflitos enormes, tanto entre pessoas quanto entre nações, e na grande maioria das vezes o principal resultado vai ser dor de muitas formas. E por que quando a gente se torna adulto a gente deixa de brincar, a gente deixa de se divertir? E isso a gente vê já em grandes empresas implantando nos seus ambientes de trabalho lugares onde os seus colaboradores podem se divertir, tem, sei lá, mesa de sinuca, videogame e coisas assim. Mas a grande maioria de nós se impõe uma seriedade e a sociedade impõe isso a nós, que a gente tenha uma seriedade, que sejamos sérios. A gente não pode rir tanto quanto gostaríamos, a gente não pode se divertir de uma forma pura. A gente precisa sempre ter um grande objetivo, um grande propósito para aquilo que está sendo feito. Então eu acho que a gente tem muito a aprender com as crianças e a gente tem muito a aprender com a gente mesmo quando éramos crianças. Eu acho que é tempo da gente resgatar coisas que fazíamos, que pensávamos e que acreditávamos quando éramos criança para tentar ter uma vida mais leve. Porque sim, a vida está muito pesada para todos nós. E se a gente não procurar formas de mudar isso, a tendência é piorar. Então eu vou parafrasear aquela frase de uma música que diz: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Porque a gente precisa sim encontrar beleza na vida. E sem dúvida nenhuma, os olhos de uma criança sempre verão a beleza que a gente precisa ver. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.